Olá, 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 olá! Tudo bem com você? E aí, como é que nós estamos? Tudo certinho? Eu sou o professor Heitor Barros Crisóstomo. Para mim é uma grande felicidade estar aqui com vocês, alunos do Uni Ateneu. E aí, tudo bem? Galera, primeiramente um papo reto, um papo bacana aqui que eu sempre gosto de ter a cada início de gravação, né? Para mim é sempre uma grande felicidade estar aqui conversando com vocês. É, é um momento diferente, é um momento de gravação, né? Mas que ainda assim eu não posso deixar de fazer meu papel como professor que, para além do conteúdo que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que eu vou ministrar daqui a pouco para vocês, é importante também a gente salientar aqui alguns pontos. Primeiro, essa disciplina é uma disciplina que ocorre, né, ou está ocorrendo à distância, tá? Então, você tem que ter alguns cuidados, algumas responsabilidades que o ensino à distância ele lhe cobra, tá? Por exemplo, é, a Uniateneu, o Centro Universitário Uniateneu, ele lhe disponibiliza o que a gente chama de AVA, né? O que é o AVA? É o ambiente virtual de aprendizagem. Lá no ambiente virtual de aprendizagem, você vai ter acesso a vários materiais, tá? Primeiro, você vai ter acesso a 4 e-books, né, que são 4 unidades que você vai ler, vai grifar, se puder imprimir, né, você vai, grifa. Se você tiver um pouco mais de habilidade ali com alguns aplicativos, alguns programas de leitura de PDF, você vai marcar, né, vai fazer uns Paranauê diferentes, né? Que hoje em dia você tem como não só grifar, né, você tem como colocar aqueles lembretezinhos, né? É bem bacana, tá? Então você vai ter esse material que você vai poder ler. Você tem um fórum de apresentação que você pode aparecer por lá, se apresentar e tudo mais. Você vai ter também a possibilidade de tirar dúvida com o tutor, tá? O que é algo espetacular, é algo muito importante de se fazer. Então é de extrema importância que você acesse o ABA. O seu tutor é o grande professor Eimar Mendonça, é um cara espetacular, é um cara formado em engenharia da computação, tem especialização em rede de computadores, telecomunicações, então um cara com conhecimento extraordinário, tá? Um conhecimento muito além, né, de muitos que estão aí no mercado de trabalho, até mesmo do meu também, tá bom? Então, realmente é um cara muito bom, aproveite a oportunidade para tirar as dúvidas com o professor Imar, tá? Então, leiam os materiais, postem, interajam, tá? Interajam no ambiente virtual de aprendizagem, isso é algo de extrema importância, tá bom? A nossa disciplina, que é programação de computadores, ela em si ela vai ser dividida, ela é dividida por si só em 4 partes, tá? São quatro e-books, né, que dividem os conteúdos, são 4 unidades. E em relação aqui às nossas aulas, vão ser 2 aulas gravadas, né? Então, essa está sendo a primeira aula, né? E a próxima aula vai ser a segunda, que a gente vai tratar de outra leva de conteúdos, tá certo? Então, essa aula que é para a gente possa abordar a unidade 1 e a unidade 2, né? Fazer um pouco da introdução à linguagem de programação, entender um pouquinho essa dinâmica de programação de computadores. Eu tenho certeza que vocês já passaram pela disciplina de algoritmos computacionais, né? Não sei se vocês trabalharam Visual G e tal, mas é algo que geralmente a gente começa a trabalhar com o Visual G. Outros não, outros preferem trabalhar com outras linguagens, mas eu particularmente acho que se você começou com Visual G não tem problema, tá? Faz parte da aprendizagem. Eu mesmo já ensinei algoritmos muitas vezes por meio do Visual G, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a disciplina de algoritmos computacionais, né? Se tratando aqui de programação de computadores, vocês vão começar a utilizar uma linguagem propriamente dita, né? No caso aqui,
A gente vai falar um pouquinho da linguagem Java, que é uma linguagem orientada a objeto, uma linguagem que, de uma certa forma, deriva ali do C, C++, né? Que são duas ótimas linguagens também. Programei muito em C, programei muito em C++ também, é algo que faz parte também da aprendizagem. Né? Se você tiver oportunidade, faça. Um outro ponto que também eu gostaria de indicar para vocês, existe um projeto chamado Project Euler, né, que é Euler, é a pronúncia de Euler, Euler, e tem vários problemas matemáticos também que você pode resolver por meio da linguagem de programação. Né? Então, você pode treinar um pouquinho da sua programação utilizando esses probleminhas, tá bom? Se você tiver oportunidade, vai lá, se cadastra no site e resolve os problemas. Tem uma questão de ser em inglês, mas hoje em dia você vai, traduz ali no Google Tradutor, se tiver um errinho ou outra coisa boba que não vai lhe atrapalhar em si, né? Mas bora lá, bora deixar de papo, bora começar a nossa aula, tá? Galera, eu sei que vocês são pessoas da tecnologia, mas às vezes acontece do aluno que está me assistindo achar que isso aqui é um bug, tá? Isso aqui não é um bug, tá bom? É a transição, o programa que eu uso é o OBS. Então, eu faço essa transição de tela, na hora que eu vou fazer essa transição de tela, eu passo aqui por essa telinha aqui, né, que é um Inception, né? Aquele filme que você entra no sonho, que entra no sonho, que entra no sonho. Então, é basicamente isso daqui, tá certo? Bora lá, bora pra nossa aula. Vamos lá, galera. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar aqui a disciplina de programação de computadores. Deixa eu ver só se o material tá aberto aqui direitinho. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Então vamos lá. Bom, galera, então quando a gente fala, né, de uma linguagem de programação, imediatamente vem algumas na nossa cabeça, tá? Geralmente quais são? C, C++, Java. Se você é um pouquinho mais conhecedor, deve vir Python também à sua cabeça. Alguém vai falar JavaScript, né? Tem outras, tem Lua, tem R e por aí vai, tá? Todas elas são linguagens que vão lhe auxiliar na construção de um programa, tá? Você como programador nada mais é do que o engenheiro daquele prédio que você está construindo, que na verdade é a sua aplicação, né? O Java, ele tem algumas características, e quando a gente fala de Java, a gente pode estar falando também de outras questões que não a linguagem de programação, tá? Mas, vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro ponto aqui que é importante a gente colocar. A linguagem, o nome Java é usado para se referir a uma linguagem de programação que é orientada a objetos, né? Não é uma linguagem estática, é uma linguagem onde você tem como criar classes e construir objetos, manipular essas classes. A linguagem Java, ela também, você pode se referir a uma coleção de APIs, né? Com classes, componentes e frameworks, que você consegue hoje em dia desenvolver aplicações multiplataformas, né? Você com a linguagem Java, você tem a facilidade de desenvolver para navegadores, para mainframes, para vários sistemas operacionais, para celulares, inclusive o Android, né? Quando você utiliza o Android Studio, você está ali utilizando a linguagem Java como suporte para você programar no seu smartphone,
Então, e outras possibilidades também, né, como cartões inteligentes, as tags, né, e também eletrodomésticos. Tenho certeza que alguém já deve ter visto alguns eletros que são inteligentes, né, que tem algumas funções extras. E hoje, claro, né, com o IoT, né, com a internet das coisas, cada vez mais a gente está entrando nessa realidade onde objetos que antes não tinham. não, não, voltando aqui um pouquinho, né? Não é que eu ia falar que objetos não tinham função, né? Não, sim, eles tinham função, mas eles não interagiam, né, como a gente consegue interagir hoje com esses objetos. Então, por exemplo, uma TV tem mais função do que meramente você ir lá nos canais, né? 10, 11, 12, enfim. Hoje em dia, com a TV, você tem um sistema operacional dentro dessa TV e você consegue. Você tem aplicativos, né? Se você tem um SO ali na TV, por exemplo, a Samsung tem o Tizen, né? A Sony tem um Android, eu não me lembro agora qual é o da LG, se é Android também. Mas agora você tem aplicativos, né, dentro dessas TVs. E você também consegue conversar, fazer outros dispositivos da sua casa conversar com a sua TV. Você, por exemplo, aqui no seu computador, você consegue fazer com que seu computador vire uma central multimídia, né, onde a sua TV consegue ler coisas que estão no seu computador. Você consegue fazer com que seu celular fique espelhado na TV. Então, você tem uma série de aplicações que são desenvolvidas com uma finalidade específica, né? E que você, claro, vai utilizar a linguagem de programação, talvez Java, né? E vai se utilizar desse aplicativo em outros eletros, no caso, né? O Java foi lançado em 95, passou por várias revisões, né? E como já falei, é uma linguagem orientada a objeto. Tem algumas grandes vantagens aqui de se trabalhar com Java. A primeira delas é que a sintaxe, né, a forma que você escreve a linguagem é muito parecida com C. Né? Java foi derivada do C, do C++. Então muita coisa você puxa ali do C. Então se você sabe fazer um if, se você sabe fazer um laço for, né? Um laço de repetição for no C ou no C++, você consegue tranquilamente fazer esse laço também no Java. São linguagens muito parecidas, claro, cada um tem a sua especificidade, mas tem funções que eram do C, né, que elas continuam presentes ali no Java. O Java tem suporte nativo a threads, né? Você consegue criar threads com mais facilidade, com mais simplicidade e também com maior portabilidade. É uma linguagem dinâmica, né? Você tem ali módulos que você consegue acoplar, você consegue executar em tempo de execução, né? A Java, a gente vai já ver isso daí, mas Java tem duas partes, né? Tem uma parte compilável e uma parte interpretável. O que, claro, de uma certa forma, tem críticos que dizem que tornam a linguagem de uma certa forma lenta, mas que é algo que a gente consegue ter uma variedade, uma praticidade ao manipular a linguagem Java. Eu me lembro que nos meus tempos áureos, a gente brincava muito na faculdade dizendo que
se eu programo uma coisa em 40 linhas em C, em C++, muito possivelmente eu vou programar em 30 e em Java, muito possivelmente eu vou programar em 20 ou em 15. Né? Então, Java em si, só o fato de ela ter uma variedade muito grande de bibliotecas, de APIs, você já consegue ter várias ferramentas que no C, que no C++ você não tem. Né? Então, enquanto você tem que criar algo do zero no C, ou no C++, no Java já tem muita coisa pronta. Por exemplo, a gente sabe que dentro de uma linguagem de programação, você tem limites, né, dentro de um tipo numérico. No Java, por exemplo, você tem como ultrapassar esse limite utilizando uma biblioteca específica onde você tem como trabalhar com números maiores ali do que o limite já estabelecido. Né? E aí tem uma classe específica para isso. Ela tem uma coleta de lixo, né? Você tem menos bug e mais produtividade, você consegue alocar e desalocar facilmente da memória certas variáveis. O Java, ele independe de plataforma, né? Como falei para vocês, ele é multiplataforma. É uma linguagem segura, onde você tem vários mecanismos para controlar a segurança do teu programa. Né? Então, você tem, dentro da linguagem, você já tem funções, palavras reservadas ali que vão te auxiliar justamente a como você proteger melhor ali suas variáveis e também seus objetos e classes, né? Você não precisa reinventar nenhuma roda. O código intermediário de máquina virtual ele é interpretado, o que dá uma compilação mais rápida, né? E também mais produtividade no desenvolvimento. Como eu falei para vocês, alguém pode dizer que acaba que o código fica mais, o programa em si ele fica mais lento, tá? Mas o poder de processamento que a gente tem, com a quantidade de memória que a gente tem, o poder de processamento disponível que a gente tem, isso não é um problema em si. Sintaxe uniforme, rigorosa quanto aos tipos, né? O que nos traz códigos mais simples, menos diferenças em funcionalidades também iguais. Então, antes de partir para o primeiro programa Java, tem alguns pontos aqui também em outro material que eu também gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Que é um material cedido por um colega professor, o grande professor Arimateia. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia para poder mostrar aqui direitinho. Então, bom. Então, o Java, como a gente falou, né, é um ambiente de execução completo, né, não apenas a linguagem de programação. Os programas Java são compilados em bytecode, tá? Que é um código que ele independe da arquitetura, né, que na verdade acaba sendo assembly. Esse bytecode é interpretado por uma máquina virtual que a gente chama de JVM, né, que é justamente quem faz aquele trabalho de interpretação que a gente falou agora há pouco. E a compilação, né, é just in time, ou seja, à medida que a máquina virtual Java ela vai detectando que um trecho do código ele precisa ser executado diversas vezes, ele passa por uma conversão e passa também a ser executado numa CPU real, né? Então isso dá uma agilidade para o teu programa. Então, de uma forma geral, você vai editar o teu programa, usar um editor, qual vai ser, se vai ser o Eclipse, se vai ser outro.
né, o Android Studio, no caso, se estiver programando para Android, tudo bem. Mas enfim, você vai utilizar um editor para criar o seu programa e, claro, né, esse programa ele está armazenado em disco, né? Óbvio. Mas esse programa que você escreveu, ele vai passar pelo compilador, né? No momento que o programa passa pelo compilador, ele vai verificar se quais classes, né, quais APIs, quais pacotes que você está tentando puxar ali daquele programa, né, quais bibliotecas. Então, também as bibliotecas que são armazenadas em disco e são chamadas de .java, né? Tem o nome da biblioteca .java. O compilador verifica que quais bibliotecas estão faltando, puxa do disco e aí o compilador vai utilizar essa biblioteca para encaixar as lacunas, né? As lacunas faltantes no teu programa e vai gerar justamente o bytecode, que é o programa executável, né? Esse programa executável ele também vai estar armazenado em disco. Detalhe que, como a gente já falou, armazenado também vai ter as bibliotecas. Na hora da execução, na hora que for carregado esse programa ele vai passar pelo JVM, onde o JVM vai verificar, né, as bibliotecas que estão faltando, quais são as bibliotecas que são necessárias para executar esse programa Java. Uma vez verificado, esse programa passa a ser carregado, finalmente carregado, e é executado na memória como todo qualquer outro programa, né? Então, vamos lá, voltando, ele é compilado. Na compilação, a gente pega as bibliotecas e é transformado em bytecode. Esse bytecode vai ser carregado, vai ser verificado pelo JVM quais são as bibliotecas que ele está utilizando e é carregado para a execução na memória. Uma vez executado na memória, você tem uma fase de interpretação, olha só, uma fase de interpretação, onde o JVM ele fica checando, fica interpretando o código e se tiver necessidade, ele fica recompilando esse código e fazendo esse código ser executado direto na CPU, que a gente tinha conversado. Então, o bom e velho Olá Mundo, né, o bom e velho Hello World, que é sempre o primeiro programa que a gente usa aqui em qualquer linguagem de programação que a gente está aprendendo, né? Então, Public Class, né, exemplo, ou seja, estou criando aqui uma classe pública chamada exemplo. Public Static Void, main, né, onde main é semelhante à função principal, né? Todo programa necessita de uma função principal. System.out.println, alô mundo, na verdade. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está printando na tela alô mundo. Então essa é a estrutura básica de um programa em Java, né? Onde você tem a classe, né, representada por class. Detalhe, o que está aqui em vermelho é uma palavra reservada. A palavra reservada ela indica, nesse caso class, né, indica a declaração de uma classe, a classe exemplo. E aí tudo em Java ela deve ficar dentro de uma classe. E na verdade, né, não existem, né, variáveis ou então funções globais como a gente tem lá no C, né? No C você tem uma variável global onde na verdade é uma bela de uma falha de segurança, porque você tem como acessar, qualquer função tem como acessar essa variável, né? Método main, que é um ponto de entrada do programa. Então dentro da classe eu tenho um método. Aqui eu tenho uma chamada do método.
Então, como é que eu vou chamar o método, né? Então, é objeto, ponto método, e os parâmetros que são passados para esse método. Então, no caso, o objeto nada mais é do que system.out, tá? E o método é o println, né? E o parâmetro é a string alô mundo. Então, o parâmetro nada mais é do que eu estou passando para o método. O método, pessoal, é como se eu estivesse trabalhando com uma função, tá? Um método é semelhante a uma função. O Java, ele também suporta 3 tipos de comentário. Você tem um comentário em linha, né? Comentário de linha, onde você utiliza o barra barra. Você tem comentário de bloco, onde eu uso barra asterisco, asterisco, barra. Tudo que eu escrevo dentro desse barra asterisco, asterisco, barra é um comentário. E eu tenho também um comentário chamado comentário de documentação, que é o barra asterisco, 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 barra, né? Que também tudo que tiver dentro aqui vai virar um comentário, tá? Lembrando que comentários servem para você fazer uma própria orientação sua ou ainda uma documentação, tá? Então, qual é a intenção da documentação? É você simplesmente dizer, olha, eu estou aqui explicando, por exemplo, o que esse método aqui faz. Né? Então, por exemplo, esse método x aqui eu estou dizendo que calcula x, y, z baseado no parâmetro a, b, c. Tá? Então, o que é a minha documentação? Minha documentação nada mais é a explicação do que está acontecendo aqui passo a passo no programa. Claro que isso é uma explicação uma explicação bem resumida do que é a documentação. Vocês vão ver bem mais sobre a documentação lá na frente. Tá? Então, esses são os 3 tipos de comentário que a gente tem na linguagem Java. A linguagem também tem alguns tipos, tá? O tipo inteiro, o ponto flutuante. O tipo inteiro pode ser int, pode ser long, short, byte. O ponto flutuante, que é o float ou então o double. O caractere, né, que é representado pelo char. E também o booleano, né, que é boolean, que pode receber os valores como true ou false, que é verdadeiro ou falso, ok? Mais uma vez, aqui são palavras reservadas, são para você determinar o tipo do seu dado. Em relação às variáveis, todas as variáveis precisam ter um tipo associado. Né? Você não cria uma variável do nada. Né? Você não vai simplesmente dizer dias de folga e acabou-se. Né? Não é assim que você faz. No caso, você precisa dizer que tipo é aquela variável, ou seja, que tipo de valor aquela variável ela vai receber. Então, aqui, por exemplo, eu tenho dias de folga sendo uma variável do tipo inteiro que recebe 30. Aqui eu tenho uma variável do tipo completo, que é do tipo booleano, onde completo, nesse caso, recebe falso. Então, variáveis são declaradas indicando primeiramente o tipo e em seguida o nome, tá? Pode-se opcionalmente inicializar uma variável durante uma declaração. Então, aqui, por exemplo, int dias de folga recebe 30. O que é esse recebe 30 aqui? Quando eu coloco aqui, eu estou declarando a variável, tá? Dias de folga. E quando eu coloco esse recebe 30, eu já estou inicializando uma variável. Qual o valor de inicialização dessa variável? 30. Está aqui. Se eu não quiser inicializar, não tem problema. Na linha seguinte, ou em alguma outra parte do código, eu posso atribuir um valor a essa variável, como por exemplo está aqui. Em uma linha eu declarei que era a variável completa, que é do tipo booleano, e em um outro momento
eu disse que é falso. Detalhe, se eu por acaso utilizar a variável sem antes fazer uma atribuição a ela, eu vou gerar um erro de programação, tá? Eu vou gerar um erro de programação. E detalhe, né? Por quê? Por que tem um erro de programação aí? Porque quando eu declaro uma variável, quando eu... Deu certo? Peguei. Pronto. Quando eu declaro uma variável, eu estou atribuindo a ela, né, um espaço na memória. Então, eu estou reservando ali para a variável um espaço na memória. Esse espaço na memória não vem de qualquer canto, né? A gente sabe que a memória, né, por definição, né, a memória RAM, ela é uma memória volátil e que ela é constantemente utilizada. Então, quando eu crio uma variável e aloco o espaço de memória para essa variável está pegando espaço que antes já tinha sido utilizado. Se esse espaço de memória já tinha sido em algum momento utilizado, o que é que acontece? Eu posso estar pegando valores de programas que já foram utilizados, que é o que na verdade a gente chama de lixo de memória. Então a gente precisa inicializar essa variável justamente pelo fato de ter a segurança de você estar pegando de fato um valor que você tem segurança no uso. Então tem que ter muito cuidado na inicialização da variável. Voltando. Um outro tipo que nós temos na linguagem Java, e outras linguagens também, claro, mas a gente está tratando aqui de Java, é o tipo string, tá? O que é o string? Um string ela nada mais é do que uma sequência de caracteres, né? Você tem uma junção, uma cadeia de caracteres aí. Java, assim como outras linguagens, não tem no caso C++, não tem um tipo específico para representar a string. Então, na verdade, como não tem um tipo primitivo, acaba que o string ele é um encapsulamento, né, feito pela classe string. Então, até mesmo strings literais, que são delimitados por aspas, como está aqui, ó, aspas duplas, tá? String é sempre aspa dupla. São instâncias da classe string, ou seja, são criados dentro da classe string. E aí, strings elas podem ser criadas a partir de literais ou ainda eu posso facilmente concatenar duas ou mais strings. Como assim? O que é concatenar? Concatenar nada mais é do que eu fazer a junção, né, no caso dessas strings. Então, olha só, aqui eu tenho string str, ou seja, eu tenho, digamos, uma variável chamada str, que é do tipo string, que recebe alô. A partir de agora, essa variável, tá? Na verdade é alô. Estou criando aqui a variável x, que é do tipo inteiro, que recebe 30. E eu estou criando aqui uma outra variável chamada str2, que também é do tipo string, que está sendo inicializada concatenando 3 informações, né, que na verdade nada mais é do que uma soma, por assim dizer, de uma variável do tipo string, uma string que nada mais é do que, na verdade, um espaço, tá? Um espaço aqui, ó, e x, que quem é x, na verdade, x é a variável inteira que recebeu 30. Dessa forma, na hora que eu printar str2,
str2 vai aparecer o quê? Allo 30. Por quê? Allo 30, ó, str2 nada mais é do que a concatenação dessas strings e dessa variável, né? Concatenação, lembra que é a junção. Eu posso também fazer uma comparação de strings, né? Então, para comparar a igualdade de duas strings, né? Eu tenho que utilizar o método equals, né? Então, if str.equals allo, né? Se allo.equals str, né? Estou fazendo aqui o que? Eu estou fazendo aqui uma comparação. Caso se queira comparar strings sem levar em conta a diferença entre maiúsculas e minúsculas, eu posso ainda ignorar o que? O case sensitive, né? Detalhe, que a linguagem sim é case sensitive, então faz diferença se eu boto uma maiúscula ou se eu boto uma minúscula, só que eu tenho como colocar um método que ignora o case sensitive e aí eu posso comparar duas strings, né? No caso de string, a gente não compara string com igual a igual, tá? Para quem não sabe ou não lembra, igual a igual é a comparação, tá? É igual ao comparativo. Eu tenho ainda como converter strings, tá? Então, para converter tipos simples para string, existe um método para isso, né? Que é o valueOf, também da classe string. Assim como eu posso também converter strings para tipos simples utilizando outros métodos, como por exemplo, int x recebe inteiro, ó, parse int 42. O que é isso aqui? 42 aqui está no formato de string, eu estou convertendo para inteiro. Aqui, ó, estou convertendo um float, estou convertendo um string para float, né? Se a conversão não for possível, vai ser uma exceção aí, vai ser lançada, ok? Então, eu tenho vários métodos aqui. Depois você pode dar uma pausa no vídeo, tá? Porque senão ultrapassa aqui o meu tempo. Mas você pode verificar essas classes, tá? Ou, perdão, esses métodos que pode ser utilizado para string. Quando se trata de entrada e saída, é feita respectivamente pelo system in e também pelo system out, tá? System.in, system.out. O system.out eu posso utilizar os métodos print, que vai imprimir o conteúdo da variável ou ainda da expressão, ou ainda o println, que além de imprimir o conteúdo de uma variável ou expressão, ainda vai dar uma quebra de linha, semelhante, se você já programou em C, semelhante ao /n, né? Para quem veio do Visual G, eu não me lembro, mas acho que tinha um imprime L, alguma coisa assim, imprime LN, não me lembro bem. Então, olha só. A partir da versão 5, o Java tem a classe, né, java.util.scanner para leitura de dados de system.in. Então, como é que fica isso aqui, ó? Importando, né, eu vou importar a classe, public class input test, public static void main, né, lembra que sempre começa com a main, scanner entrada, new scanner system.in. O que é que isso vai fazer? Eu vou receber um valor. Tá? Então, system.out.print, qual é o seu nome? String nome recebe entrada ponto next line. O que é isso daqui? Ó? A partir da próxima linha, né, na hora que você digitar, você vai
ter o que? Você vai levar o seu nome para a variável nome, que é do tipo string. Por quê? Por que eu sei? Porque aqui eu criei a entrada a partir de quem? Da classe scanner. Então, estou criando aqui um novo objeto. Tá? Calma, que a gente vai aprender isso aqui. Aqui, ó, entidade, ó, system.out.print, quantos anos você tem? Entidade, ó, estou declarando em tempo de execução idade do tipo inteiro, que vai receber entrada.nextInt, que na verdade aqui vai ser o que? Vai ser um inteiro. Tá? Então, system.out.println, ou lá, vírgula, espaço, abre, fecha aspas, mais nome, mais sua idade é, fecha aspas, mais idade, ou seja, estou concatenando aqui um string e lançando aqui na tela. Já os vetores, né, os arrays, são estruturas de dados que armazenam a sequência de tamanho fixo de valores de um mesmo tipo. Então, quando eu trabalho com vetores, e aqui é muito importante a gente salientar isso aqui, tá, pessoal? Sempre que eu trabalho com vetores, eu estou trabalhando com vetores de mesmo tipo, tá bom? Estou trabalhando com coisas de um mesmo tipo. Então, se eu estou criando um vetor de inteiros, dentro daquele vetor só pode ter o quê? Inteiros. Se eu estou criando um vetor de strings, dentro daquele vetor de strings só pode ter o quê? Strings. Tá? Então, assim como chá também, se eu crio um vetor de chás, eu só posso ter chás dentro daquele vetor. Tá certo? Então, quando eu estou trabalhando com vetores, eu estou trabalhando com coisas iguais. Tá? E é muito importante a gente perceber isso na hora que a gente estiver programando. Tá certo? Muito cuidado nesse sentido. Então aqui, ó, estou criando um vetor. Como que eu sei que é um vetor? Porque quando eu crio um vetor, eu utilizo os colchetes. Então eu estou criando um vetor do tipo inteiro, números, tá? E aqui eu estou criando um vetor nomes do tipo string. Assim como qualquer variável, né, os vetores, né, os arrays, eles precisam ser inicializados antes de serem usados, tá? Pior ainda para vetor. Se antes, com uma declaração de uma variável, eu precisava sim inicializá-lo, com um vetor é ainda mais importante essa inicialização. Por quê? Porque vetor, ele também vai pegar ainda mais espaço da tua memória, né? Lembra que cada parte do vetor, eu coloquei aqui e coloquei, tá? Então pronto, não vou pular partes, tá? Enfim, assim como qualquer variável, né? Como eu já falei, usando o operador new e o tamanho desejado e fornecendo os valores diretamente, né? Então, eu tenho como inicializar esse vetor. Eu digo o quê? Que eu estou criando um novo vetor, tá? E eu digo qual o tamanho que eu quero. Então tá aqui, ó. String nomes recebe new string 1024. Então, aqui esse vetor vai ter espaço 1024. Aqui, ó, números int colchete. Eu estou criando um vetor do tipo inteiro, números recebe new int 100. Ou seja, estou criando aqui um vetor com 100 espaçozinhos dentro dele. Eu posso também criar direto, né, chá ABC. Então, tá aqui A, B e C. Eu já estou dizendo que aquele chá vai ter aquele vetor ABC do tipo chá. Vão ter três posições, e dentro dessas 3 posições vai ter A, B e também C. Acessando os elementos do vetor, e aí vai o que eu não quis pular, tá? Todo vetor ele é indexado a partir de 0, tá? Todo vetor ele é indexado a partir de 0. Como assim?
Lá na escolinha Aconchego da Mamãe, a gente tem o costume de começar a contar a partir de 1. A gente conta 1, 2, 3, 4. Quando a gente está trabalhando com vetor, a gente não conta a partir de 1, a gente conta a partir de 0, ok? 0. Então, se eu tenho um vetor de 3 posições, a primeira posição não vai ser a posição 1, vai ser a posição que a gente chama de posição 0 ou, na verdade, índice 0, tá? Então, nomes índice 0 recebe Arthur. Nomes índice 1 recebe Ford. O que é que eu estou fazendo? Nomes aqui tem várias posições, mas enfim, vamos supor que tenha aqui 3 caixinhas, tá? Eu tenho a caixinha 0, a caixinha 1 e a caixinha 2. Na caixinha 0 tem o nome Arthur, na caixinha 1 tem o nome Ford, ok? O tamanho de um vetor sempre pode ser obtido pelo atributo de apenas leitura, tá? Chamado length. Então, int tamanho recebe nomes.length, ou seja, a partir de agora, tamanho recebeu o quê? O tamanho do vetor. Eu posso ainda iterar, né, sobre os vetores de duas formas. Primeiro delas, acessando os elementos por meio de seus índices. Então, string array, né, tarará, 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 enfim, a declaração. Então, olha só, para int iniciando de 0, por que esse laço ele começa de 0? Porque o indexador, a indexação começa de 0. Então, para ir iniciando de 0 até ir menor do que o tamanho do vetor, lembra aqui atrás, ó, tamanho do vetor, e mais. Professor, não é menor ou igual ao tamanho? Não, não é menor ou igual, porque senão ultrapassa. Lembra, o tamanho, ele vai te dar o tamanho absoluto. Então, se o tamanho aqui diz o quê? 3, tá? Lembra das caixinhas? Eu tenho 3 caixinhas, imagina que é um vetor de 3 posições. Se eu digo i menor ou igual a 3, ele vai contar 0, 1, 2, 3, tá? Deixa eu olhar para vocês. Se eu tenho 3, imagine um vetor como sendo 3 caixinhas indexadas 0, 1 e 2, tá? 0, 1 e 2. Se eu boto o meu laço para varrer esse vetor, para varrer essas 3 caixinhas, até ele sendo menor ou igual a 3, né? 3 é o tamanho dele, ok? Então, menor ou igual a 3, vai acontecer o quê? Eu vou varrer a caixinha 0, vou varrer a caixinha 1, vou varrer a caixinha 2, vou varrer a caixinha 3. Só que eu não tenho a caixinha 3. Lembra que eu não tenho 4 posições nesse vetor. Eu não tenho 4 caixinhas nesse vetor. Na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho 3 caixinhas. Como eu tenho 3 caixinhas, é a caixinha 0, a caixinha 1 e a caixinha 2. Portanto, quando eu vou trabalhar com o tamanho do vetor, tem que ser i menor do que o tamanho do vetor. Por quê? Porque tem que ser menor do que o tamanho do vetor, porque ele vai até o número logo abaixo do tamanho, o primeiro inteiro, né? Então, o primeiro inteiro logo atrás. Então, vai ser o quê? 0, 1 e 2. E aí eu posso utilizar, né, string str, recebe array para poder trabalhar com esses vetores. Ou você pode dar um print ln, enfim. Eu posso também tentar navegar diretamente entre os elementos, mas enfim, fica a critério de cada um como vai ser utilizado, ok? Eu posso também ter vetores multidimensionais, tá? Detalhe aqui do vetor multidimensional seria semelhante à nossa ideia de matrizes, tá certo? A matrizes, por exemplo, eu tenho uma matriz 2x2, né? Uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, tá? Essa é a ideia de vetor multidimensional. Qual é a grande questão? Eu posso ter vetores bidimensionais, tridimensionais, enfim, eu posso ter vetores de n dimensões. Claro que chega uma hora que você não faz sentido trabalhar mais do que 3 dimensões, até porque você não vai conseguir enxergar isso daí, ok?
Então, int colchete tabuleiro, estou criando um vetor, né, multidimensional chamado tabuleiro, que tem 2 dimensões e tem 3 posições aqui em cada um. Então é como se eu tivesse aqui uma matriz, né, uma tabela 3x3. String dados, eu estou criando aqui uma string, um array multidimensional de 3 dimensões, que é do tipo string. Eu posso também fazer enumerações, tá? Que nada mais é um tipo cujos valores possíveis pertence a um conjunto limitado, também pré-definido. Então, se eu utilizo o enum naipe, né, a palavra reservada enum, e naipe tem espadas, ouros, copas, paus, naipe n recebe naipe.espadas, né, eu posso tentar utilizar isso aqui, por exemplo, para criar um switch. Tá? Então, sempre que for usar um dos possíveis valores de enumeração, a gente deve qualificar com o nome da enumeração. Então, naipe.espadas e não simplesmente espadas, tá? No caso do switch, o compilador ele vai saber pelo tipo da variável n, né? Ele vai pegar aqui de n, que esse enum, né? Este pertence a qual enum, na verdade, espadas pertence. Então ele vai entender que pertence a naipe. Eu não preciso dizer, eu não preciso indicar qual o tipo, né? Falando rapidamente de classe, tá? Vou deixar essa parte de orientação a objeto para a próxima aula. É importante que a gente faça aqui uma revisão aqui da linguagem de programação Java. Mas assim, só para deixar com um gostinho de água na boca, classes em Java, na verdade, é uma unidade básica da linguagem, tá? Então, o programa em si é composto de objetos, né? Esses objetos interagem entre si, trocando essas mensagens e também invocando o que a gente chama de método. Então, aqui, ó, aqui tem uma classe chamada motor. Essa classe chamada motor possui atributos como marcha e rotação. Aqui também vamos ter construtores, tá? Como aqui motor, onde esses construtores vão ter o que, ó? Marcha. E os métodos, né? Os métodos, a gente lembra que os métodos a gente pode entender, por exemplo, como sendo funções daquela classe. Então, subir marcha, descer marcha, pegar marcha, enfim, consultar, né, qual é a marcha que está sendo utilizada. É um método, é uma função daquela classe chamada motor. Né? Então, classes de uma forma geral pode conter o quê? Pode conter atributos, métodos e também construtores, ok? Então, a gente se vê na próxima aula, tá? Opa! Então, galera, a gente se vê na próxima aula. Eu não quero que essa parte fique muito corrida para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então aproveitem para estudar, aproveitem para ler o material, fazer essa revisãozinha bacana, tá? Então a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço e valeu!